Recentemente eu fui até o ChatGPT e perguntei sobre alguma estratégia de negociação para transformar R$ 100 em R$ 10.000 rápido. Ele me deu algumas dicas como gestão de risco, diversificação, plano de negociação, blá blá blá. Então, decidi ser mais específico na minha pergunta. Dessa vez, pedi a ele para criar uma estratégia que usasse um indicador com algum modelo de machine learning. Dessa vez, o ChatGPT me deu uma estratégia detalhada, mas não era perfeita. Tive que fazer alguns ajustes antes, mas consegui chegar no setup final. Para conferir se a estratégia realmente funcionava, eu testei ela 100 vezes no gráfico do mini índice, no time frame de 1 minuto. Mas antes disso, vamos abrir os gráficos e adicionar os indicadores. A estratégia possui 3 indicadores gratuitos do TradingView. Vou explicar como cada um funciona enquanto adiciono eles no gráfico. O primeiro indicador que adicionei foi o Machine Learning KNN Based Strategy. Esse indicador funciona analisando dados históricos de mercado e prevendo a direção dos movimentos futuros dos preços, com base em padrões nos dados. KNN é um algoritmo de classificação que determina a classe de um dado com base no dado de seus vizinhos mais próximos. Nesse setup, a ideia era usar o KNN para classificar se o preço do ativo tinha mais chances de subir ou de cair, com base em dados históricos. Para usar o KNN no trade, primeiro coletamos e transformamos os dados históricos de preço em um vetor. Esse vetor pode incluir indicadores técnicos, como médias móveis, RSI ou MACD. O algoritmo KNN é então aplicado a esses vetores para classificar se o preço do ativo tem mais chances de subir ou de cair. Mas não se preocupe, ele faz isso tudo sozinho. Por último, precisamos saber que é preciso esperar o fechamento da vela antes de considerar um sinal válido. A leitura desse indicador é bem tranquila. Basicamente, ele exibe rótulos azuis e rosas, que são sinais de compra e de venda. E dependendo da força dos sinais, os rótulos podem ter uma opacidade maior ou menor. Mas, obviamente, eu não podia usar esse indicador sozinho, senão ia aparecer muitos sinais falsos. Por isso eu adicionei o próximo indicador, chamado de EMA Ribbon. O EMA Ribbon é um indicador formado por várias médias móveis exponenciais plotadas no gráfico. Ele é usado para identificar a direção e a força de uma tendência no mercado. Ele é criado plotando várias médias com diferentes períodos no gráfico. As médias móveis são então empilhadas umas sobre as outras, criando uma aparência de fita no gráfico. Quando a fita está inclinada para cima, indica que o mercado está em alta, e quando a fita está inclinada para baixo, indica que o mercado está em baixo. O EMA Ribbon vai ajudar a identificar potenciais sinais de compra ou venda, com base na direção da tendência e na localização do preço em relação às médias móveis. Antes de prosseguir, vou alterar algumas configurações desse indicador, pois acredito que vai deixar ele um pouco melhor. Olhando no gráfico, já pude perceber que esse indicador já filtrava muitos sinais falsos, mas ainda sobravam alguns. Por isso, o ChatGPT sugeriu usar o RSI como confirmação secundária. Como você já deve saber, o RSI ele é usado na negociação para medir força do preço do ativo. Ele é exibido como uma linha em um gráfico variando de 0 a 100. Quando o RSI está acima de 70, geralmente é considerado sobrecomprado, e quando abaixo de 30, geralmente é considerado sobrevendido. Também fiz algumas alterações nesse indicador, porque achei que deixaria ele melhor. Agora vamos para condições de entrada para uma operação de compra. Primeiro, o preço precisa fechar acima da média móvel exponencial de 200 períodos. A fita também deve estar acima dessa média e com a cor verde. Em seguida, o preço deve recuar e permanecer dentro da fita, mas sem fechar abaixo da média longa. O indicador KNN deve imprimir um rótulo azul para confirmar. E por fim, o RSI deve estar ou na área de sobrevenda ou perto dela antes do sinal de compra. Assim que essas condições forem atendidas, abriremos uma compra. O stop loss fica abaixo da última mínima significativa e o nosso alvo é o dobro do risco. Quando o preço atingir 1/4 do alvo, ajustamos o stop loss para o preço de entrada. Assim, garantimos que não vamos perder dinheiro nessa operação. Vou dar mais um exemplo só para você entender direitinho a estratégia.
Olha só, podemos ver o preço está claramente em uma tendência de alta. O RSI ficou abaixo de 30, sinalizando que podemos comprar o ativo com desconto. O KNN imprimiu um rótulo de compra. Seguimos as regras e executamos a operação. Agora, para operações de venda, é o inverso. Esperamos até que o preço e a fita caiam abaixo da média móvel de 200 períodos. A cor da fita vai mudar para vermelho e o preço deve retornar para dentro da fita, mas sem fechar acima da média longa. O RSI deve estar acima de 70 durante esse recuo. E então, após essa queda, esperamos o KNN dar uma confirmação final. Abrimos uma operação de venda apenas se todas as regras estiverem alinhadas. Nosso stop loss fica acima da última máxima significativa e o nosso alvo o dobro do risco. Movemos o stop loss para a entrada assim que o nosso lucro chegar a 1/4 do objetivo. Eu já estava pronto para analisar as 100 últimas operações e ver os resultados, quando comecei a perceber que o KNN estava dando sinais muito atrasados. Só depois de um grande movimento do preço acontecer é que ele dava um sinal. Mas percebi que a EMA e a Ribbon junto com o RSI estavam funcionando muito bem. Veja nesse mesmo exemplo anterior. Se eu entrasse quando o preço testou a EMA e a Ribbon sem romper e o RSI tivesse sobrecomprado, a entrada teria sido muito melhor do que se esperasse o sinal do KNN. E assim aconteceu com vários exemplos. O stop e o alvo também não estavam bons. Então apenas adicionei o indicador ATR, que é um indicador que mede a variação da média do preço em determinado período, e utilizei o valor dele no momento da entrada como alvo tanto para stop quanto para o lucro, ou seja, uma relação de 1 para 1. Veja esta tendência de alta. Nesses momentos, o preço está acima da média móvel de 200. Ele recua até a banda mais baixa da EMA Ribbon, sem fechar abaixo dela. O RSI está abaixo de 30, ou muito próximo. Nós entramos com uma compra, com lucro e stop sendo iguais ao valor do ATR do momento. Já nesses outros momentos, o preço está acima da média móvel de 200. O RSI está abaixo de 30 ou muito próximo. O preço recua até a banda mais baixa da EMA Ribbon, porém fecha abaixo dela. Nesse caso, nós não fazemos nenhuma operação. Agora sim, eu acredito que essas mudanças deixaram o setup muito melhor. Então vamos analisar os resultados passados. Após analisar 100 operações, anotei os resultados nessa planilha. Primeiramente, o desafio era transformar R$100 em R$10.000 rápido. Porém, como estamos operando mini índice, precisamos de R$100 na conta, como margem para cada mini contrato que desejamos operar. Então, se a nossa primeira operação já fosse um loss, nós não conseguiríamos fazer mais nada. Segundo ponto que quero mostrar é que para conseguir atingir um resultado tão extremo, utilizei um sistema exponencial de trade, ou seja, todo o lucro era usado como margem na próxima operação. Terceiro, eu desconsiderei corretagens, taxas ou qualquer dificuldade de execução. Esse vídeo é apenas um teste inicial e um experimento. Dito isso, vamos aos resultados. Dos 100 trades que eu analisei, foram 66 vitórias e 34 derrotas, dando uma taxa de vitória de 66%. A média de lucro das operações foram de 150 pontos, enquanto que a média de prejuízo foi de 115 pontos. Isso mostra que momentos com menos volatilidade é pior para essa estratégia. Outra observação importante é que o nosso drawdown máximo chegou a R$65, ou seja, em algum momento a gente precisaria depositar mais dinheiro para continuar com a estratégia. E por último, o mais importante, o resultado final. Então, iniciando com R$100, depois de 100 trades, nós terminaríamos com R$16.100, chegando em alguns momentos a ter quase R$30.000 na conta. É um resultado impressionante. Eu acredito que vale a pena ir mais fundo nessa estratégia. Talvez no futuro eu crie um robô para testar ela em uma conta real. Mas por enquanto eu recomendo que você realize mais backtests para ver se o resultado se mantém.